Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos estudar Hebreus, capítulo 5, onde a palavra ela vai nos explicar o verdadeiro sentido do sacerdócio, mostrar como nosso Senhor Jesus Cristo, ele é nosso sumo sacerdote perfeito e também a nos chamar à maturidade espiritual. E se você, meu irmão e minha irmã, ama aprender a Bíblia e quer crescer com a gente todos os dias, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Porque isso, meu irmão e minha irmã, ajuda muito a palavra a alcançar muitas outras vidas. Amém? Vamos agora para o estudo. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele a quem que é chamado por Deus, como Arão. Assim também, Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite, em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, o autor de Hebreus começa lembrando como funcionava o sacerdócio no Antigo Testamento. O sacerdote, ele era escolhido dentre os homens. Ele oferecia sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Ele sabia das fraquezas humanas, porque também era fraco. Ele não escolhia ser sacerdote, era chamado por Deus. Ou seja, o sacerdote era necessário, mas era limitado, era pecador, precisava oferecer sacrifícios até por seus próprios erros. O texto lembra: nem a Arão
escolheu ser sacerdote. Foi Deus quem o chamou. E isso, meu irmão e minha irmã, nos ensina algo muito atual. Todos nós temos limitações. Todos precisamos de misericórdia. Todos caímos, erramos, falhamos. E por mais que existam pessoas que nos ajudam na caminhada, elas também são humanas, limitadas, falhas. Por isso, não coloque a sua esperança total em pessoas. Confie em Deus. O sacerdote humano ajuda, mas só Jesus ele salva. Agora, o texto mostra algo extraordinário. Jesus não é apenas mais um sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito. E por quê? Porque ele foi escolhido pelo Pai, viveu plenamente como homem, sofreu como nós, aprendeu a obediência pela dor, tornou-se causa de salvação eterna. Por isso que Jesus conhece nossas fraquezas, mas, ao contrário dos outros sacerdotes, ele não pecou. E ao entregar a sua vida, ele abriu um acesso direto ao Pai. E o texto menciona Melquisedeque, que representa um sacerdócio eterno, superior, perfeito. E é assim que Jesus Cristo é para nós. E o que isso significa para a nossa vida hoje? Significa que você, meu irmão e minha irmã, não está sozinho. Significa que Jesus, ele entende a sua dor, o seu medo, as suas batalhas. Significa que ele te acompanha, te fortalece e intercede por você. Quando ninguém te entende, Jesus, ele te entende. Quando ninguém te abraça, Jesus te abraça. Quando ninguém te defende, Jesus te defende. Isso porque ele é o seu sumo sacerdote. Aqui vem uma exortação amorosa, mas firme. O autor, ele diz: vocês já deveriam ser adultos na fé, mas ainda precisam de leite espiritual. E isso significa que muitos cristãos já ouviram muito, já aprenderam muito, já caminharam muito, mas ainda não amadureceram. Ainda são sensíveis demais, frágeis demais, fáceis de escandalizar, lentos para obedecer, rápidos para desanimar. A maturidade espiritual, meu irmão e minha irmã, ela não vem só de ouvir, ela vem de praticar. O texto deixa claro: quem amadurece discerniu o bem e o mal, ou seja, já sabe fazer escolhas que agradam ao nosso Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus, ele está te chamando para crescer, para sair da superfície e entrar na profundidade, para não viver de emoções, mas de fé, para não ser guiado por sentimentos, mas pela palavra. Deus, ele quer, meu irmão e minha irmã, te levar além, mas você precisa dar passos firmes. O cristão maduro persevera, ora mesmo sem vontade, obedece mesmo sem entender, ama mesmo quando dói, perdoa mesmo quando parece impossível. E isso é maturidade espiritual. Hebreus capítulo 5 nos mostrou que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito e que caminha conosco.
que entende as nossas dores e que nos chama a uma fé madura. Amém? E se esse estudo, meu irmão e minha irmã, falou ao seu coração, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like, pois isso ajuda a palavra de Deus a alcançar mais pessoas e você passa a fazer parte dessa missão comigo. Amém? Que Deus te abençoe profundamente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.